lado, o medo de arriscar. Do outro, a coragem feminina e a esperança de uma vida melhor. Todas essas são virtudes das mulheres do planeta. Comigo hoje, Inês Furtado, mais conhecida como a Nenê. Ela já fez história em Portugal, mas nasceu em Cabo Verde. Seja muito bem-vinda, Nenê. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um grande prazer te receber aqui. E como é essa história de Cabo Verde para Portugal? Como é que isso tudo começou? Olha, isso começou assim, o meu marido veio para Portugal trabalhar. E depois, eu a seguir, vim atrás. E depois Ele veio primeiro? Veio primeiro. E depois ele vem de Portugal para a Terceira. Em 80, quando houve sismo. E eu tornei a vir para cá, para a Terceira. Ah, muito bem. Então veio de Cabo Verde para o continente, do continente veio aqui para a Terceira. Sim. Foi difícil essa decisão de vir acompanhar o marido ou não? Não, não foi difícil. Para Lisboa foi um bocadinho difícil. Porque nunca gostei de viver em Lisboa. Aqui na Terceira não foi difícil. Quando eu cheguei aqui, achei que eu estava em casa, que eu estava em Cabo Verde. E então gostei muito também de viver aqui, porque as pessoas daqui são muito amorosas. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, e parecia-me que eu estava em Cabo Verde. É engraçado que toda a gente que eu tenho entrevistado, as mulheres do planeta, de vários países, tem todas dito a mesma coisa, que os terceirenses são muito calorosos e recebem muito bem. Mas isso já tem bastante tempo. Tem quantos anos? 30 e 4, desde 80 a 34. Já é bastante. Mesmo há 34 anos atrás, esse já era o mesmo perfil? Você foi bem recebida aqui? Foi bem recebida até hoje. Eu sou aquela neném. Eu digo que sou a princesa da Terceira, porque toda a gente gosta de mim aqui. E eu também gosto também dos terceirenses e não sou das outras ilhas. Eu, para mim, estou em casa. E não é mentira, porque quando você chegou, desde a porta toda a gente abraçava e falava que você já te conhece, não é assim? Sim. Toda a gente me conhece aqui, eu também conheço toda a gente. E dou-me bem com toda a gente aqui. Eu não tenho razão de queixa, as pessoas também não têm de mim, eu não tenho das pessoas. Muito bem. Nenê, você já é aqui e eu já em outros momentos estive com você e você já disse que se considera-se realmente uma terceirense. Mas o que é que você ainda tem de cabo-verdiana? Eu tenho de cabo-verdiana porque nasci lá, tenho o meu registro lá, mas eu sinto-me terceirense. Você se sente muito terceirense? Isto é do fundo do meu coração. Eu sinto-me terceirense porque eu aqui... Onde eu sei, vou a Cabo Verde, não é que não sou conhecida, lá também sou. Portanto, na minha ilha, nas outras ilhas, porque desde que eu comecei a levar os meus contentores para lá, toda a gente me conhece, porque me fazem entrevista na televisão. E eu sei também, quando eu aqui mando os contentores, eu mesmo que vou dar. E então toda a gente me conhece, portanto, mas a Terceira... Está no seu coração. Está no meu coração. A Nenê acha que essa decisão de ter vindo morar na Terceira facilitou esse trabalho comunitário que você faz? Eu acho que sim, porque quando cheguei à Terceira, parece que eu aprendi muitas coisas, porque eu cheguei, eu não tinha nada. Sim. Eu vim de nada, portanto, eles mesmo aqui que me ensinaram, porque ajudaram-me com meus filhos, criaram meus filhos. Sim. E eu daí também que eu aprendi alguma coisa, foi com os açorianos. Aqueles que eles deram para mim, eu hoje quero atribuir também para as outras pessoas também, na minha terra, não só também aqui. Há muitas pessoas também que vão ter comigo e vão me pedir também o que dão para dar. Eu também gostava também de dar aqui, para não ser só em Cabo Verde, porque agora... Com essa crise, há muitas pessoas que vão lá e eu faço a mesma questão de dar aqui e lá. E eu, portanto, aqui eu sinto-me muito bem e aprendi com os açorianos que me ensinaram. Eu ia trabalhar para muitas casas, aqui na Ilha Terceira. Uma senhora que eu cozia pão de milho lá, ela ajudou-me muito. E eu tomava conta de uma velhota, também ajudou-me muito com meus filhos. Eu saía de lá, já vinha com a sopa para os meus filhos comerem. E na casa dessa senhora já trazia pão de milho, pão de trigo, lavava-me a roupa na máquina, que ela achava que eu trabalhava muito, não podia estar a lavar a roupa na pia. E ela lavava-me a roupa dos homens que eu trabalhava para fora. E eu acho que isso tem muita recompensa, que eu também hoje, eu acho que eu posso ajudar as outras pessoas, eu
também faço a mesma coisa. Afinal, muita gente diz que você é um grande exemplo, que você é uma pessoa, eu também conheço, uma pessoa que ajuda imensas pessoas, não só aqui, quando as pessoas vêm de fora e estão no processo de adaptação, também como esses contentores que você manda com brinquedos, com roupas, com material escolar para fora. Você acha, então, que aprendeu isso com os terceirenses? Eu aprendi. Em Cabo Verde não digo que eu aprendi, embora o meu pai também e a minha mãe é umas pessoas também que são muito dadas também com as pessoas, gostam de ajudar as crianças, está sempre na nossa casa com a gente, mas essa coisa de dar eu aprendi aqui muito e ajudar também aqui. Muito bem. O que é que tem lá em Cabo Verde que você nunca esquece? Quando você vai de férias, você chega lá assim, com vontade ou de comer ou de ver, o que é que tem lá que ainda é muito seu? Olha, muito meu em Cabo Verde é o povo também de Cabo Verde. São muito acolhedores e pronto, eu estou lá, eu sinto-me também que estou na terceira. Festa. A gente gosta muito de fazer festa em Cabo Verde. Dançar, música, conjunto, eu vou muito. Eu lembro também, aqui fazem, mas em Cabo Verde fazem muito e então a terceira e a Cabo Verde é igual. Agora, você acabou de me dizer uma novidade ali nos bastidores e eu quero que você conta para toda a gente. Como é que é essa história de levar então uma marcha, que é algo também daqui da terceira, com pessoas da terceira, para Cabo Verde? Olha, isto foi assim, eu fazia marcha sempre com as outras pessoas e então nas outras marchas, ano passado decidi fazer a minha marcha. E então decidi fazer a minha marcha, mas fiz a minha marcha tudo com a cor da bandeira de Cabo Verde. E então o presidente da Câmara daqui de São Vicente via a marcha passar na Rua da Sé. Achou lindo, bonito, com aqueles homens com os cascóis mesmo, tudo bandeira de Cabo Verde. E ele achou que devia me convidar para ir para Cabo Verde. Então ele fui ficar à minha espera. Quando a marcha desfilou da Arte das Covas, chegou à Praça Velha, ele ficou lá na Praça Velha à espera com o presidente da Câmara daqui. Realmente foi muito lindo. Nós temos imagens aí agora, passar. E então ele convidou-me se eu podia levar a minha marcha para Cabo Verde. Eu disse, de boa vontade. Claro que sim. Claro que sim. E essa mistura, então, não vão só cabo-verdianos, vão também portugueses e açorianos. Sim. Eu gostava de levar os açorianos e portugueses, porque assim é uma cultura daqui da Ilha Terceira. Nós levamos a Cabo Verde, quem sabe lá se um dia nós trouxemos também a cultura de Cabo Verde para aqui. Exatamente. Se será eu. Pronto, de uma certa forma você já representa muito bem Cabo Verde aqui, sem dúvida alguma. Já por isso mesmo a minha roupa da minha marcha foi representar Cabo Verde. É isso mesmo. Nenê, nós ainda ficaríamos aqui pelo menos toda a noite, toda a tarde a falar, mas o tempo nosso acabou e já fica convidada para voltar no Planeta Mulher. Muito obrigada por estar aqui e vai voltar para a gente falar sobre outros assuntos. Combinado? Tá bem. Sim, senhora. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, sim, senhora. E não saia daí, porque nós voltamos já já. Estudo feito pela CICAD indica que o consumo de drogas entre mulheres tem aumentado nos últimos 3 anos em Portugal. Os motivos são diversos e, em muitos casos, as usuárias chegam à morte. Comigo a enfermeira Raquel Lopes. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Claudine. O assunto de hoje é bastante sério. É um bocado pesado. É bastante. Infelizmente, cada vez há mais pessoas a consumir. Aqui vamos falar especificamente das mulheres hoje, para o programa, mas a verdade é que tem aumentado mesmo muito o número, não só as mulheres, tem sido uma regra geral. Cada vez encontramos jovens mais novos a experimentar drogas mais pesadas e pessoas mais velhas que já tinham deixado os consumos há muito tempo a regressar. E começa a ser preocupante, começamos a ver que há uma faixa etária muito mais alargada de pessoas a consumir. Quando nós imaginamos pessoas usuárias, a gente começa a imaginar aquele estereótipo que aparece nos filmes, não é? Os drogados e sempre muito jovens, com aquelas roupas radicais. Todos rotos, sempre, exatamente. Exatamente. Mas essa não é uma realidade. Não, é longe disso. Exatamente. Nessa pesquisa do CICAD mostra, inclusive, que mães de família têm voltado a esse tipo de consumo de drogas. Exatamente. Agora, mais de uma vez, a conjuntura atual está a levar neste sentido. Há um aumento do número de pessoas com depressões, e isto já está a ser revelado também nos noticiários, as pessoas começam a ouvir falar, tudo derivado à crise, derivado aos desempregos, aos divórcios, aumentar, todos esses problemas associados. Existem muitas mulheres
começam a ter muito mais dificuldade em lidar com as situações, têm muito mais dificuldade em lidar com a frustração e acabam por começar com uns calmantezinhos que o médico passou, entretanto os que o médico me passou não me estão a fazer efeito. A minha amiga experimentou outros e compra outros porque a amiga tomou. Depois há um conhecido que fuma umas substâncias que ajudam a acalmar e até são mais baratas que os comprimidos. E chega a um ponto que já estão a consumir substâncias demasiado pesadas, mas não, como são substâncias que de início dá para disfarçar e tal, eu continuo a cuidar dos meus filhos, continuo a fazer a minha vida, ninguém nota. Eu fisicamente até estou mais ou menos, mas de repente ao fim de umas semanas, uns meses, eu começo a emagrecer de uma forma desastrosa, começa a ter reações, começa a ficar mais agressiva, as pessoas já não percebem, mas o que é que se deu? Começa a alterar tudo. A Raquel acredita que é todo um processo, isso é até importante para que as pessoas que estão lá em casa, estão a nos ouvir, para que possam entender. No geral, as mulheres não começam logo pelas drogas mais pesadas, elas começam sempre num processo mais lento e depois isso evolui rápido, é assim? É assim, na realidade já se começa a notar tanto da parte do homem como da mulher esse tipo de pensamento, porque como começam cada vez mais jovens, geralmente no liceu já começam a ter acesso a tudo, inclusive heroína, que é das mais preocupantes no momento, heroína e cocaína. A nível europeu, Portugal até nem está nos países com mais consumos, mas mesmo assim está cada vez mais grave. Nós vamos a uma escola secundária e mesmo nos pátios começamos a ver miúdos a fumar umas substâncias que já não são as conhecidas, as tais substâncias que eram legais, que andavam à venda nas smart shops e começa tudo por aí. Que é muito mais baratinho, pronto, os miúdos conseguem disfarçar, os pais nem dão por ela. Exatamente. Que dão o dinheiro para os lanchinhos e aquele dinheiro já começa a dar para sobrar. E depois eles partilham e depois começa a crescer tudo. Depois aquilo já não é suficiente, aquilo já não me satisfaz, aquilo já não me relaxa. E depois aquele é um ritmo frenético dos pais a trabalhar para a sobrevivência, nessa crise toda, nessa dificuldade. Muitas vezes não tem um olhar específico para as crianças, para os filhos, não é assim? Exatamente. Raquel, você trabalha diariamente também na recuperação de pessoas tóxico-dependentes. Você acha que o efeito nas mulheres é mais intenso? É sim, já me fizeram esta mesma pergunta. Eu não creio que seja mais intenso nas mulheres. O que se nota, pronto, a mulher geralmente tem a estatura mais pequena, a mesma quantidade de uma substância pode fazer mais efeito. Mas na realidade também já existem casos verídicos, pronto, casos que acompanhamos, que realmente pessoas até de baixo peso conseguem aguentar, digamos assim, uma quantidade maior de uma substância do que uma pessoa com alto peso já fica logo a desfalecer. Por isso, já depende da tolerância de cada um, é isso? Já não é só pelo peso, as misturas que colocam dentro das substâncias já são tantas que já não se pode ir por essa teoria que está associada aos estudos feitos para medicamentos. Até se repararmos nas caixinhas de medicamentos, diz até peso tal, pode-se tomar X miligramas, a partir daí pode tomar mais X miligramas, pronto. É tudo controlado assim. Aqui já não podemos ver por aí, porque existem muitas misturas mesmo. Os estudos têm progredido muito em relação aos tóxicos e cada dia que passa existem mais campanhas. O próprio Planeta Mulher está sempre aberto para a gente falar sobre esses assuntos sem preconceito, sem medo e sempre incentivando a não usar o consumo de drogas. Mas há aqui uma pergunta. Você acredita mesmo que as pessoas escutam essas campanhas? E por que elas não escutam? É algo dificílimo de responder, mas... É sim. Eu sinceramente acho que não ouvem com ouvidos de ouvir, como se costuma dizer. Pronto, as pessoas têm noção de que é mau, assim mesmo como o tabaco, sabem que é mau, sabem que mata, sabem que a próxima dose pode ser uma overdose, sabem que aquela pastilha que vão tomar hoje é igual à que tomaram no fim de semana anterior, mas se calhar aquela é que me vai levar à desidratação total e eu vou cair aqui, e se calhar ninguém me vai encontrar. Pronto, sabem disso, eles têm os conhecimentos todos. Sim. Porque os trabalhos de prevenção que são feitos a nível nacional, explica-se tudo ao mais ínfimo pormenor, há formações feitas em escolas e tudo, e nada chega. O que se está a apostar agora é num novo trabalho de prevenção, porque o próprio CICAD tem feito estudos para ver quais são as necessidades atuais, porque notou-se até 2006, 2007,
houve uma diminuição de consumos, havia muito menos gente a consumir. A partir de 2010 até agora tem sido sempre a entrar. Cada vez há mais pessoas a consumir e a procurar ajuda. Os números têm dito isso. Tem aumentado muito, de maneira que já repararam que a prevenção que estava a ser feita não estava atualizada. Agora está-se a corrigir isso e vamos ver se conseguimos melhorar, porque é preciso. É a proposta, não é? Você acredita que o ritmo de vida nosso hoje, onde as mulheres são mais independentes, as mulheres trabalham, as mulheres têm mais capacidade, contribui também para elas terem mais contatos com as drogas? Contribui muito, porque a mulher atual tem uma vida muito independente, ela trabalha, ela tem mais dinheiro seu, não tem que depender do marido. Só ter o dinheiro na sua posse já é meio caminho andado para ter acesso. Os locais de trabalho vai variar, por exemplo, se está num trabalho muito ativo, não pode dormir muito tempo, começa o café não dá, depois fica com as horas de sono trocadas, chega a casa, olha, tenho que dormir, amanhã eu acordo cedo, começa a tomar os Valiums e outros tipos de comprimidos, pronto, agora já disse uma marca, não faz mal. Começa a tomar alguns comprimidos para conseguir dormir, depois aquilo já é demais e depois o colega diz, eu conheço uma pessoa que vende uma coisa assim que ajuda a relaxar e, eu tenho uma apresentação, não sei como vou fazer, olha, toma isto que isto ajuda. A automedicação é que já nem passa só pelas drogas conhecidas que falamos, a heroína, a cocaína, a cannabis, já não passa por aí. Mesmo a automedicação com medicamentos que estão à venda na farmácia tem sido um grave problema, porque as mulheres começam a automedicar-se, pronto, eu digo mulheres... Porque estamos no planeta mulher. Exato. Mas tem havido muita automedicação que não é bom. Pode ser já a porta de entrada. Exato, é aí que começa tudo, a pessoa começa a ficar dependente de substâncias, depois não consegue parar, depois já há a dificuldade de admitir que eu estou dependente deste comprimido, como é que eu vou chegar a um médico e dizer, olha, eu nunca quis ver ter consigo porque eu não tinha tempo. E assim desenrasquei mais rápido. E agora corrijo a asneira que eu fiz. É difícil para algumas pessoas admitir, eu fiz a asneira e agora... Pronto, mas nunca pode atrasar o trabalho, tem que me despachar, tem que me manter ativa e tem que ser e pronto. É aquela até perder o controle. E depois só quando perdem o controle total é que percebem que precisam de ajuda, só que isto às vezes demora muito tempo. Exatamente. Há mulheres muito resistentes ainda, Sim. porque a mulher por si, costumamos brincar e dizer, conseguimos fazer multitarefas. Exatamente. É por isso, uma mulher que já por si já é ativa, já faz tudo ao mesmo tempo, tem filhos, vai ao colégio, vai ao trabalho, vai às compras, volta, faz aquilo, faz aquilo outro, e se começar a consumir, geralmente não corre bem, mesmo sem ser... Pronto, eu ainda não conheci um caso que corresse bem. Mas pronto. A Raquel é enfermeira, a Raquel é mulher, a Raquel trabalha diretamente com toxicodependentes e quem está lá em casa agora, nesse momento, a nos ouvir, que está num processo de iniciação, por exemplo, de uso de... Exatamente. Qual o recado que você tem para essas pessoas? Olha, temos a porta aberta. Nós, no nosso serviço, a nossa prioridade é tratamento para a heroína, mas também tratamos para qualquer tipo de dependência, quer que seja cocaína, mesmo o álcool. Temos tido mais mulheres e mais homens a perceber que já estão dependentes do álcool, vêm-nos pedir ajuda. Temos um médico também para tratar isso, não é um tratamento assim ao acaso. E tratamos todo tipo de dependências. A nível psicológico, as pessoas são muito acompanhadas e neste momento é o mais importante. Acho que a maioria dos portugueses, não só as mulheres, estão a precisar muito de acompanhamento dessa área. Não digo que as pessoas estejam todas deprimidas, mas é que nós estamos a ter uma vida tão bagunçada, tão tensa. As pessoas merecem e precisam de ter alguém que consiga ajudar. Olha, relaxa, tu consegues fazer isso assim. Porque às vezes nas próprias famílias é possível. É verdade. Às vezes é um pai ou uma mãe que nos dão força, ou a melhor amiga, ou assim. Só que hoje em dia, como os pais trabalham até cada vez mais tarde, portanto também estão sempre a trabalhar. Nós começamos cada vez mais cedo. Mas é tudo uma confusão. Acabamos por estar todos às turras e toda a gente aflita. Concluindo, então, estar alerta e procurar ajuda. É isso? Raquel, muito obrigada por estar aqui conosco. E nós ainda vamos voltar a falar sobre esse assunto. Sim, muito obrigada. Até mais. Obrigada. E nós voltamos já, não saia daí. Botox muito além da estética. Comigo hoje o Dr. Rui Oliveira Soares. Tudo bem, Dr. Rui? Muito gosto em estar cá. Então, esse assunto interessa a todas as mulheres, mas vai realmente muito além da estética, porque nós pensamos sempre em Botox, as famosas agulhinhas,
que dói, não dói. O que é, para já, o Botox? Muito bem. O Botox é um tipo de substância que começou a ser usado inicialmente por indígenas para caçar. E porquê? Porque tem a capacidade de fazer com que os nossos músculos de repente fiquem parados, não funcionem. E isso era uma vantagem ao caçar alguns tipos de animais. Depois começou-se a utilizar em medicina, sobretudo para travar alguns músculos dos nossos olhos. E finalmente percebeu-se que travando alguns músculos da cara, as rugas melhoravam, nomeadamente as rugas a que chamamos patas de galinha ou patas de galo, mas algumas outras rugas que são determinadas por ação muscular também, quer na cara, quer no pescoço. Sim. Finalmente, há outras utilizações para além das rugas. Por exemplo, é muito eficaz a tratar a hiperidrose, que é a sudação excessiva que algumas pessoas têm e que é um uso muito importante em dermatologia. Há muitas pessoas que nos procuram precisamente por este motivo. Sim, só para as pessoas entenderem. Quem transpira muito faz aplicações com injeções, é isso? Não é igualmente eficaz em todas as zonas de que transpiramos. É muito eficaz nas axilas e nas mãos. Nestas duas localizações, em média, uma pessoa fica sem suar 5 ou 6 meses quando é feita a aplicação. São umas injeções que se fazem. Na axila não dói muito porque se pode colocar um creme que é suficiente para não doer. E nas mãos, um anestésico. E nas mãos também não dói porque se faz um bloqueio, ou seja, faz um anestésico no punho que faz com que a mão adormeça. E, portanto, é um tratamento não doloroso, digamos assim. A Edith, Maria mandou pra gente uma pergunta e ela disse que transpira muito da cabeça. Ela já tem uma idade um pouco avançada e ela precisa saber se existe então solução para isso. Teria que se perceber exatamente qual é que é a causa da transpiração dela. Mas, independentemente disso, podemos falar de algumas soluções que podem ser eficazes. Uma é aplicar nas zonas em que sua mais um toalhete com cloreto de alumínio. Isso são toalhetes que estão à venda e nas pessoas em que funciona é uma solução barata e bastante boa. A toxina botulínica que estamos a falar, que as pessoas conhecem como Botox, pode ser uma boa opção também. Seria interessante saber se é uma sudação que tem sempre ou se tem só quando está mais nervosa ou quando come, por exemplo. Há pessoas que têm uma sudação por vezes gustativa. Quando comem, suam muito dessas zonas. Normalmente a toxina botulínica é bastante eficaz neste tipo de Pelo que ela sudação. diz, é quando dorme. Quando dorme. Na cama à noite. Provavelmente uma boa opção seria os toalhetes, se for possível aplicar, teríamos que ver se é uma zona com muito pelo, com menos pelo, etc. A segunda hipótese eram as injeções de toxina botulínica. Existe um tipo de medicamentos por via oral que também permitem bloquear um bocadinho essa sudação. O problema é que esses medicamentos normalmente têm outros efeitos laterais, nomeadamente põem-nos a boca mais seca, etc. São situações que as pessoas também não gostam e, portanto, estar a tratar uma situação indesejável com outra, pondo-lhe outra indesejável em cima não é uma coisa tão simpática. Além desse problema, o que mais que nós podemos utilizar o Botox? Falámos das aplicações principais, mas atualmente tem muitas outras aplicações em muitos ramos da medicina. Posso lhe dizer, por exemplo, que enxaquecas muito fortes em algumas pessoas podem melhorar com a toxina botulínica. Por exemplo, a nevralgia do trigêmeo, que é uma situação muito dolorosa, pode afetar zonas da face e do couro cabeludo, também pode melhorar muito com a toxina botulínica. Hoje em dia há um sem número de situações. Há pessoas que têm espasmos do esfíncter anal, por exemplo, e que pode ser muito difícil de tratar e com a toxina botulínica pode ter um resultado muito interessante também. Ou seja, em todas as áreas praticamente se encontram aplicações novas para a toxina botulínica. As principais em dermatologia, de facto, são a parte estética e a hiperidrose, são as principais. Essa para enxaqueca, nós temos infinitos pedidos aqui no Planeta Mulher para falar sobre enxaqueca. Se calhar nós podemos até explorar isso um bocadinho mais. É mesmo eficiente? Na maior parte dos casos, como é que é isso? Aqui temos que ter uma coisa de atenção, é que a dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença, ou seja, essa dor de cabeça pode ser expressão de muitas situações muito diversas, não é? Em alguns tipos de dor de cabeça, a toxina botulínica pode ser eficaz. Aí o que a pessoa terá que fazer é consultar um neurologista, perceber primeiro se há alguma causa orgânica para a dor de cabeça, excluída a causa de haver uma causa de facto relevante para a dor de cabeça,
tratar a dor de cabeça e pode ter indicação ou não para a toxina botulínica. Sim. O que lhe digo é que, em algumas situações, pode ser interessante e melhorar a dor de cabeça, a toxina botulínica. Enfim, as mulheres ainda têm uma ligação muito grande com o Botox na relação estética. Mas, para a gente fazer as aplicações, dói? É dolorido? Como é que funciona isso? Especialmente no rosto. De facto, o Botox é o nome que as pessoas têm mais em mente quando falamos de toxina botulínica, mas há outras toxinas botulínicas diferentes. Sim. O Dyspor, o Azzalure, outras. Na China há toxinas botulínicas diferentes das que há na Europa. Alguns, os sul-coreanos têm também outra toxina botulínica. Quer dizer, neste momento há muitas toxinas muito diversas umas das outras, umas com melhores ações numas situações e outras com melhores ações noutras. Só para eu entender, o Botox é o nome de um produto? É uma marca, não? O Botox é uma marca. É uma marca. O Botox é a toxina botulínica da Allergan, que é um laboratório e que foi, digamos assim, o inicial no tratamento de rugas, mas que hoje em dia há vários outros a comercializar também. As doses são diferentes, não é possível, por exemplo, se estivermos a falar em 100 unidades de Dyspor, não estamos a falar no mesmo que em 100 unidades de Botox. Há de ter um pouco de cuidado, porque os vários produtos têm, o valor da unidade é diferente. Não se pode fazer uma relação direta entre as unidades. Sim. Você acha que ainda existe preconceito no mundo assim, da estética? As mulheres tendem a fazer a aplicação do Botox e não contar às suas amigas? Ou o contrário? Você, como dermatologista, o que você sente hoje? O que eu vejo, sobretudo, é que o sentimento relativamente a isso varia com os países. Por exemplo, em alguns países da América do Sul, como o Brasil, como a Colômbia, países que eu visito com alguma frequência, a partir dos 20 e poucos anos, quase todas as mulheres fazem toxina botulínica e fazem gala disso, e têm orgulho nisso, ou seja, fazem gala disso. Em Portugal é um pouquinho ao contrário. Normalmente, quem faz não gosta muito que a vizinha saiba que fez. Isto tem que ver com fatores culturais e com fatores que é difícil estarmos a pôr aqui num programa destes, mas provavelmente tem que ver com coisas diversas. É o famoso amigo secreto, né? Exatamente. Deixa a gente bonito, mas ninguém sabe. Em Portugal funciona mais como um amigo secreto, é verdade, é verdade. Muito bem, nós já sabemos então que o Botox ele não dói muito, nós já falamos sobre isso, também tem como outras formas de resolver a dor. Demora quanto tempo? Não é definitivo? Não é definitivo. Normalmente o efeito da toxina botulínica dura cerca de 6 meses. Isto é variável consoante o local e consoante o produto que estivermos a utilizar e consoante a pessoa. Sim. Portanto, há aqui umas variações, mas em média 5 a 6 meses normalmente dura. Ok, nós temos vários pedidos e várias perguntas sobre toxina botulínica e por isso que nós estamos aqui tentando equilibrar essas perguntas, mas tem uma pergunta que existem contraindicações? É possível a pessoa ter reações alérgicas ou qualquer coisa desse tipo? Como dermatologista, tenho que responder que não há nenhum produto que não possa ter numa pessoa em 1 milhão ou num bilhão um problema. Isso é possível com qualquer produto. Pode ser alérgico a componentes da toxina botulínica, ou seja, uma pessoa que seja alérgica ao produto, isso é trágico. Sim. Agora, se estamos a falar de coisas minimamente frequentes, eu diria que a toxina botulínica é um medicamento muito seguro. Sim. Estamos a falar de um medicamento muito seguro e, normalmente, um tratamento que não dá problemas. Ou seja, quando vemos problemas em pessoas que fizeram tratamentos de estética, aparece logo o nome do Botox, mas o Botox normalmente é um medicamento que não é culpado. Ou seja, são outras coisas que as pessoas fizeram que lhes provocaram os problemas e não a toxina botulínica, que é muito raro, só por técnica incorreta ou por alguma particularidade muito especial é que poderá dar problemas. Em geral é muito bem tolerado e não dá problemas em termos de efeitos secundários. Existe um mito, acho eu, em que as pessoas que usam Botox ficam sem expressão no rosto. Isso é verdade? Tem um fundo de verdade, mas é mentira se for corretamente feito. Ou seja, normalmente as unidades, o número de unidades que nós utilizamos para reduzir a ação muscular reduzem muito ligeiramente a expressão facial, reduzem no sentido bom, digamos assim, entre aspas, ou seja, a pessoa continua a ter uma expressão,
mas simplesmente as rugas não se acentuam tanto. É essa a medida correta e normalmente os médicos sabem aplicar dessa forma. Exatamente. Muito bem, Dr. Rui, muito obrigada por estar aqui. Semana que vem tem mais. Muito bem, muito obrigado eu. Obrigada e até a próxima semana. Até para a semana. O Planeta Mulher fica por aqui. Nós terminamos, mas nós voltamos. A próxima semana